Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wallace, sou professor aqui na Escola Municipal aqui em São José dos Campos, chamado MF Elizabeth de Paula Honorato, ok? Bom, nós vamos trabalhar mais uma habilidade de BNCC bem parecida com uma aula que a gente já trabalhou, destinado lá para os novos anos, tá? Essa aula, ela é uma habilidade do quinto ano, porém é uma revisão necessária para introduzirmos uma habilidade do oitavo ano de acordo com a BNCC, tá bom? Lá na BNCC ela aparece igual o texto que está aí no quadro laranja aí à minha esquerda, ok? E de acordo com o texto, né, essa habilidade é reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamentos de cubos, utilizando preferencialmente objetos concretos. Não trouxe objeto concreto porque por conta de ser um vídeo e tal, mas eu tenho uma surpresinha para vocês, ok? Bom, junto com essa surpresa eu trago também um desafio para vocês. E qual é esse desafio, né? A surpresa é esse cubo grande que está na tela de vocês, composto por vários cubos pequenininhos, tá bom? E qual é o desafio? O desafio é estabelecer ou calcular quantos cubinhos pequenininhos foram necessários para construir esse cubo maior, tá? Existe um segredo que eu quero mostrar para vocês. Uma forma fácil de calcular quantos cubos eu tenho dentro desse cubo maior. Bom, o que podemos observar nessa situação, né? Vamos pegar uma coluna, essa coluna aqui, ó, e vamos analisar quantos cubinhos eu tenho só nessa coluna, tá? Então eu já separei ela, circulei para mostrar qual coluna que é. Se a gente contar quantos cubinhos temos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 cubos menores aí, ok? Então nessa situação nós temos 10 cubos menores. Agora, nós vamos analisar toda essa primeira superfície, tá? Ou essa primeira face. Se contarmos um quadradinho por um quadradinho, ou um bloquinho por um bloquinho, é um pouco mais difícil. O que a gente pode analisar? Que dentro dessa placa, né, que vai fazer a primeira face desse cubo, nós vamos encontrar 10 barras daquela que já continha 10 unidades ou 10 cubinhos, tá bom? Então pensa comigo aqui, essa situação. Se nessa face eu tenho 10 colunas daquela que possui 10 cubinhos, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma adição, né? Os 10 cubinhos dessa dessa primeira coluna, mais 10 cubinhos dessa segunda coluna, mais 10, mais 10, mais 10. 10 parcelas aí dessa adição. São 10 parcelas dessa adição. Posso substituir essa operação? Posso. Por qual operação que eu posso substituir? Muito bem, você pode substituir uma continha que não é a continha de vezes, a gente chama de vezes, mas é a multiplicação o nome correto. São 10 parcelas, né, do número 10. Então eu substituí agora por 10 vezes 10. Ou seja, só nessa primeira face do meu cubo, eu tenho nessa placa aí 100 cubinhos. Vejamos o seguinte. Dá o cubo novamente. Quantas placas iguais àquela nós temos aqui? Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 placas daquela. Se eu tenho 10 placas dela, o que eu posso estar fazendo? Em cada placa eu tenho 100, eu posso novamente somar 100 mais 100 mais 100 mais 100 mais 100, ou seja, 10 parcelas do número 100. Existe um jeito mais fácil? Se está prestando atenção na aula, você sabe. Isso, lá na tela anterior, nós utilizamos a multiplicação, né? Como cada coluna tinha 10, nós fizemos 10 vezes 10. Agora, cada placa dessa possui 100 cubinhos, nós vamos usar a multiplicação 10, porque temos 10 fatores, vezes 100, porque cada placa tem 100 cubinhos. Ou seja, totalizamos em 1000 cubos. Professor, mas o que tem a ver esse cubo com volume? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Volume é a capacidade desse sólido geométrico de armazenar os cubinhos menores. Então, todo o espaço que eu tenho dentro daquele sólido geométrico, né, é chamado de volume.
volume não é só para o líquido, né? O líquido ele é medido em volume e geralmente ele se molda ao recipiente que eu vou colocar. Se eu vou colocar aquele no meu copo, dentro de uma latinha, dentro de uma garrafa, então ele vai se adequar àquela situação. E não tem uma forma, então eu preciso de um recipiente que seja vazio por dentro e à medida que eu preencho ele, eu tenho o meu volume. Isso serve lá para o porta-mala do carro. Se vocês forem olhar o manual do carro do pai de vocês, vocês vão encontrar lá que o espaço interno, não só do porta-mala, mas do carro, é dado em volume. Bom, o volume é o que eu consigo armazenar lá dentro. O mesmo serve para caixa d'água e etc. A nossa unidade de medida foi o cubinho, né? Quantos cubinhos menores, né, do mesmo tamanho, cabe dentro do cubo maior. E na vida real, né, a gente não utiliza o cubo, mas isso aí é coisa que eu vou explicar já para vocês, tá bom? Bom, em outras palavras, o volume ele é calculado como, né? Lembra que eu tinha 10 cubinhos em cada coluna, né? Aqui. E dentro da primeira placa aqui da face, eu tinha 10 colunas iguais àquela. Dentro de cada situação, eu tenho 10 placas daquela que possuía 100. Uma forma bem mais rápida de fazer, que foi o que eu queria revelar para vocês, eu falei lá no início da aula, do vídeo, é multiplicando 10, que é o comprimento. Então eu tenho, vou tirar o mouse daqui, que sempre aparece trabalhar, mas eu preciso dela também. 10 do comprimento, 10 da largura e 10 da altura. Então se eu multiplicar comprimento, largura e altura, eu tenho que chama de volume. Okay? E no nosso caso, o nosso volume foi o quê? 10, que era 10 de comprimento, vezes 10, que era 10 de largura, vezes 10, que era 10 de altura. Anota isso no caderno de vocês, ok? Beleza, vamos para a próxima etapa. Eu trouxe agora para vocês aí, né, paralelepípedo, destacando o que é o comprimento, a largura e a altura. Qual que é a tarefa de vocês para esse momento? Copia, reproduz isso no seu caderno com amor, carinho, de uma forma mais legível possível. Destaca também o que é comprimento, largura e altura. Lembrando que o volume é o produto dessas três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Eu tenho o que nós chamamos de volume. E para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe aí uma caixinha de suco de morango, tá? Eu trouxe essa caixinha de suco de morango e vamos calcular qual é o volume dessa caixinha. Lembrando que a nossa unidade de medida aqui é centímetro. Portanto, quando eu calcular o volume, eu vou ter centímetros cúbicos, ou seja, o centímetro com o número 3 pequenininho lá em cima. Bom, vamos lá? Você quer fazer isso no seu caderno? Para esse vídeo agora, dá uma pausa nesse vídeo, tenta fazer e retoma. Bom, se você retomou é porque você quer conferir a sua resposta, tá? Sei que você ama desafio, então você tentou fazer alguma coisa. Vamos ver se você começou pelo caminho certo? O que eu faria? Eu vou multiplicar então, calcular o meu volume, 25 vezes 10, 250, né? Só acrescento zero. 250 vezes 4 é igual a 1000 centímetros cúbicos. Lembrando que a cada 1 centímetro cúbico que eu tenho, representa 1 mililitro. E essa conversão vai ser assunto para a próxima aula, tá bom? Hoje eu estou falando só do que é o volume. Então, dentro dessa caixinha de suco de morango, consigo comportar não apenas o suco, se eu fosse colocar cubinhos aí de 1 centímetro cada, seria então 1000 também, ok? Então, são dimensões diferentes, né? São unidades de medida diferentes, mas o número, né, o valor quantitativo é o mesmo, que é 1000, só que agora centímetros cúbicos, tá bom? Vamos encerrar a nossa aula por aqui, tá? Um forte abraço. Não esqueça de resolver os exercícios, né, do livro de vocês e as atividades aí online que vocês têm que fazer. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Forte abraço para vocês, bons estudos e uma boa semana para todos nós.